Videoaula número 8 do módulo Técnicas de Retórica e Oratória. Eu sou o professor Luiz Felipe Mata Ramos e dou as boas-vindas a você, internauta, que nos acompanha nesse módulo, nesse curso, nessas aulas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o tema dentro do nosso cronograma da aula é uma pergunta. Os olhos são o espelho da alma? Você já deve ter ouvido essa expressão no contexto da sua família, ou lido, enfim. Alguém disse, é um dito popular, né, dentro de uma linguagem mais filosófica. Os ditos populares são pensamentos, formas de expressão que são perpetuados e transmitidos oralmente de uma geração para outra. Então, ditos comuns na cultura brasileira, né, quem espera sempre alcança. Você lembra de outros? Em terra de cego, como é que é? Quem tem um olho é rei. É preferível um pássaro nas mãos do que dois voando. Casa de ferreiro, espeta de pau. Então, é interessante porque quando nós analisamos com uma abordagem mais aprofundada esses ditos populares, né, que provêm da cultura popular, nós chegamos a uma percepção e a um entendimento de que eles traduzem uma realidade existencial, uma realidade, um contexto social de vivência, de cotidiano, de vencer desafios, de se lidar com a rotina. São ensinamentos trazidos dos nossos antepassados que mostram aí um fundo de verdades e que de uma maneira mais simplória, né, às vezes até o ensinamento vem na forma de rima. Esses princípios éticos, esses princípios morais são perpetuados. Por exemplo, os olhos são o espelho da alma, né? Eu que o coloquei na forma de pergunta, mas o dito popular, os olhos são o espelho da alma, é uma afirmação. Quando será que esse princípio foi construído? De que cultura esse princípio é proveniente? Muitas vezes, um determinado ditado é trazido de uma outra cultura. O Brasil é um país que foi construído pela participação, riqueza e testemunho de imigrantes de todas as nacionalidades. Muitas dessas afirmações e sentenças são originárias nos seus países de origem, e também o Brasil é um país cristão. Então, muito do que se fala hoje vem até dos ensinamentos judaicos e também cristãos, judaico-cristão, né, dessa herança judaico-cristã, baseado nas antigas escrituras, né, o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Então, por exemplo, a boca diz aquilo do que o coração está cheio. É um ditado judaico-cristão. Eu não saberia te dizer agora de cabeça, com toda sinceridade, se esse ditado é parte do Antigo Testamento, na parte de Provérbios, né, dos livros sapienciais, como eles são chamados, ou do Novo Testamento, dos Evangelhos. Eu não saberia dizer, mas é um ditado especificamente judaico-cristão. Muito bem, aonde eu quero chegar com essa conversa? Esse ditado específico, os olhos são o espelho da alma, e eu provoco você fazendo a pergunta, representam o quê? Que os olhos, que são a nossa janela para o mundo, traduzem o espelho da alma. Veja aí duas metáforas. Qual é a finalidade de um espelho? Vamos supor que eu tenha aqui um espelho. Tá? Deveria ter providenciado um espelho. E qual é a função do espelho? De refletir. O espelho não tem uma imagem própria. Ele tem o papel de refletir, de devolver a imagem daquilo sobre o qual está à sua frente. Pois bem, os olhos são o espelho, eles refletem. Refletem o quê? O que se passa na alma.
Então, o termo alma, dentro de uma linguagem metafórica, assim como a palavra coração, eu citei o exemplo, né? A boca diz aquilo que o coração está cheio. O coração, nesse caso, também é utilizado numa linguagem metafórica. Então, quando estudamos, quando trabalhamos com alguns assuntos, a filosofia ou a teologia, ou uma outra área também de profundidade, de densidade teórica, nós utilizamos uma disciplina chamada hermenêutica, que nos ajuda a interpretar o simbolismo do que aquela palavra utiliza. Então, alma e coração, dentro de uma linguagem religiosa ou dentro de uma tradição cultural popular, né, os ditos populares, alma e coração, representam o nosso estado psíquico, ou seja, é lá que os pensamentos, os sentimentos, os valores são construídos, são mantidos e são até mesmo substituídos. Eles não estão na minha alma, eles não estão no meu coração, nem tampouco nos meus rins, como metaforicamente se utiliza no Antigo Testamento. Sondai, Senhor, os meus rins e o meu coração, né? E a minha alma. Os rins são filtros, né? O coração é uma bomba de sangue. A alma não tem materialidade. Então, são símbolos para traduzir o que se passa de fato na minha mente. Então, os olhos são o espelho da alma. Numa interpretação hermenêutica, trazendo para os dias atuais, que tem a ver com a retórica e com a oratória, significa que o meu olhar, a posição dos meus olhos, traduzem estados emocionais, estados morais, estados cognitivos do que se passa na minha mente. Então, a retórica e a oratória, só que mais a retórica, vai se valer da interpretação, internauta, do meu olhar, da posição, deixa eu me aproximar um pouquinho mais de você, da posição do meu olhar para interpretar não aquilo o que eu penso, porque é impossível você descobrir o que a pessoa pensa, mas é possível interpretar como a pessoa se sente dependendo da posição e direção do seu olhar. Eu vou representar algumas posições oculares para você ter uma ideia do que nós vamos explicar doravante agora para você. Preste atenção, eu não vou falar nada, não vou fazer nessa aula muito uso da oratória, será muito mais de retórica. E eu peço que você preste atenção, eu vou simular alguns olhares, tá? Eu vou recuar um pouquinho, tá? Penso que aqui seja uma posição em que você consegue visualizar não só o meu rosto, mas principalmente os meus olhares, tá? Eu vou falar 3, 2, 1 e aí você foca o olhar no meu olhar, tá bom? Então vamos lá? 3, 2, 1, valendo. Voltando, congela. Para onde que eu olhei? Para que direção eu olhei? Olhei para cima? Será que eu olhei para cima? Não vou responder, você vai ter que assistir de novo a essa aula. Quantas vezes eu olhei para os lados? Também, aqui não tem moleza não, meu querido, minha querida, você vai ter que assistir de novo essa aula. Eu não vou dar o gabarito, não. Sou o professor malvado, não vou dar o gabarito. Será que eu olhei para você diretamente? Quantas vezes? 3? 4? Eu penso que eu olhei assim diretamente para você, como faço agora, rapidamente, né? E depois eu desviei o olhar. Não foi? Então, em programação neurolinguística,
que é uma área muito rica, que faz parte do campo da psicologia, nós nos valemos dessa interpretação da posição ou da direção do meu olhar no propósito de que a pessoa consiga ser entendida não pelo que ela pensa, porque realmente a privacidade do pensamento é algo muito próprio da pessoa e não temos recursos de saber o que uma pessoa pensa. Mas eu posso interpretar o seu estado, digamos, psíquico, no momento em que ela direciona o olhar. Eu posso entender se ela pensa por meio de imagens, se ela é uma pessoa mais visual. Eu posso conseguir saber se ela pensa em termos de sons, se ela é uma pessoa mais auditiva. E eu posso, internauta, saber se uma pessoa é muito emocional no momento em que ela pensa. E eu posso também ter a certeza de que ela ou constrói informações novas enquanto ela fala, ou se ela resgata informações da sua experiência ou da sua vivência. É muito interessante. O que eu vou continuar agora a explicar, a partir desse momento da nossa aula, é extremamente importante e eu tenho certeza que você vai precisar assistir a essa aula pelo menos mais umas 2, 3 vezes. Por quê? São muitas informações que você vai entendê-las agora durante a minha apresentação, mas para depois você relembrar e aplicar isso no seu trabalho, nos seus relacionamentos, no seu cotidiano, você vai precisar voltar para poder retomar a minha explicação. Tá? Eu vou procurar explicar com toda a calma, mas dentro de um tempo, né, de duração de cada aula, então eu peço que você me acompanhe. Não precisa entender tudo agora, você tem o benefício de ser uma aula gravada, de assisti-la tantas vezes quantas necessárias forem, ok? Então, vamos lá. Quando nós conversamos em retórica, em oratória, sobre a estrutura, o cérebro humano, o nosso cérebro está dividido em 2 hemisférios, né? O hemisfério direito, que é o hemisfério, o lado, né, que trabalha com a criação, com a criatividade, com a construção de imagens, de ideias, de sons, palavras que não existem. Então, todas as vezes em que eu falo em futuro, eu falo em uma realidade que não existe, quando eu falo em criação, eu ativo, aqui em referência a mim, o meu lado, o meu hemisfério direito, que é o da criação. Todas as vezes em que eu preciso evocar uma informação, um conhecimento, uma experiência ou um sentimento de algo que eu já vivi, ou seja, todas as vezes em que eu necessito resgatar uma informação, uma lembrança, algo do passado, em referência aqui a mim, eu vou ativar o hemisfério esquerdo do meu cérebro. Então, o direito, imaginação, futuro, criação. Hemisfério esquerdo, recordação, passado, lembranças. E entre o esquerdo e o direito, quando eu estou no foco, como agora, eu olho diretamente para você, eu falo no presente. Então, vamos já entender. Olhar para cima, né? Olhar para os lados e olhar para baixo. Eu tenho 3 direções do meu olhar. Há pessoas, eu vou até me aproximar um pouco mais de você, né? Há pessoas que olham para cima, veja, observe o meu olhar. Enquanto conversam, eu tenho pessoas que olham em linha reta, e eu tenho pessoas que quando conversam com você, seus clientes, pacientes, amigos, parentes, família, olham para você e às vezes olham para baixo. Por exemplo, estamos numa conversa e de repente, diante do que você me pergunta, eu automaticamente olho para baixo e volto a olhar para você. O que isso significa? Nós vamos ver. Tá? Imagine que eu posso, então, olhar para cima, eu posso olhar em linha reta, aqui na horizontal, e eu posso olhar para baixo. Se eu olho
em relação a mim para o lado direito, eu vou criar informações. Porque o meu hemisfério direito, quando eu olho para o lado direito, eu crio algum tipo de informação. Se eu olho em relação a mim, ao meu lado esquerdo, eu resgato informações. Elas já existem aqui no meu hemisfério esquerdo. Então, se eu falo com você e olho para o lado esquerdo, eu estou ativando, dependendo do meu olhar, algum tipo de informação já existente. Tá? Anote isso, reveja essa parte da aula. Além disso, a programação neurolinguística vai nos ensinar para a retórica que quando eu olho para cima, eu ativo um tipo de informação. Pessoas que olham para cima, não importa a direção, elas trabalham, elas pensam na forma de imagens. Como foi o passeio domingo lá no parque? Eu pergunto para você, hoje, sei lá, hoje é quarta-feira, e eu te pergunto como foi o passeio lá domingo, como é que estava o dia? Normalmente a pessoa vai olhar para cima, porque ela vai resgatar lá em cima do seu hemisfério esquerdo a imagem. Se eu perguntar para você, o que a tia Ofélia, né? Nós temos uma tia, você não sabia? A tia Ofélia, brincadeira. E se tivermos uma tia Ofélia, se você tiver uma tia chamada Ofélia, um beijo carinhoso para ela. Ó, professor, lá da aula mandou um beijo para a senhora. Como é que foi a conversa com a tia Ofélia, minha querida, meu querido? O que ela disse? E aí você, olha assim, ó, tá, né? Estamos olhando, você faz assim. Ah, tá, a tia disse isso, isso. Eu fui pegar a informação sonora. Se você vê uma pessoa, em relação a mim, né, ao lado direito, que vai ser submetida a uma entrevista de vaga, de preenchimento de vaga de trabalho, ela tá assim. Ela vai buscar, olhando para baixo, uma informação afetiva. Então, o que isso significa? Eu posso olhar para cima e quando eu olho para cima, eu crio, eu trabalho ou resgato imagens. Pessoas que olham em linha reta, na horizontal, como agora eu faço, pode ser para os lados direito, em relação a mim, ou esquerdo, a pessoa trabalha com sons, com palavras. E em programação neurolinguística, retórica e oratória, quando a pessoa olha para baixo, conversa com você e às vezes ela olha para baixo, ela pode olhar para baixo para a minha direita, ela pode olhar para baixo, aqui para o centro, e ela pode olhar para baixo para a minha esquerda. E aí nós temos 9 possibilidades de interpretação do olhar. Vamos ver? Para cima, são 3. Eu posso olhar para cima, para a direita, eu posso olhar para cima, para o centro, e eu posso olhar para cima, à esquerda. Eu posso olhar em linha horizontal, em linha reta, para a minha direita, eu posso olhar em linha reta, horizontal, para o centro, que o foco, eu posso olhar para a esquerda, em relação à minha esquerda, para o lado. Eu trabalho com sons, palavras e imagens. Finalmente, eu posso olhar para baixo, para a minha direita, então eu converso com você, olho para a minha direita aqui. E volto a olhar para você. Percebe? Eu posso conversar com você, com as pessoas, e de repente eu olho para o centro, para baixo. Você deve conhecer alguém que faça assim, né, durante a conversa. O que será que essa pessoa está pensando? Calma. E eu posso finalmente, né, o terço final, terço superior, terço em linha reta, terço final. Conversar com alguém e às vezes eu olho para a esquerda, para a minha esquerda aqui, ó, e volto para você. O que isso significa? Agora você vai entender por que os olhos são um espelho da alma. Eles vão, essas 9 combinações, esses 9 olhares, traduzem estados psíquicos.
Quando eu olho para cima, você já sabe e entende que você vai trabalhar com imagens. Mas se eu olho para cima e para a direita, eu vou construir imagens, eu vou construir um cenário. Eu falo com você e estou olhando para cima e para a direita, você pode me interpretar como alguém que está construindo uma determinada imagem, cenário ou situação. Se eu falo com você e olho para cima, para o centro, significa que eu presto atenção no momento agora, no assunto presente, e quero construir algo sobre o tema que está sendo falado. Então, se nós conversamos e eu sou uma pessoa visual, enquanto eu falo com você, eu olho às vezes para cima, porque eu estou construindo a imagem da nossa conversa aqui em cima. E é claro, vai depender do tipo de conversa em questão. Se você pede para eu explicar alguma coisa, alguma informação visual do passado, enquanto eu falo com você, se eu olho para cima e para minha esquerda, eu tento ativar a região visual onde está a informação, a imagem do que eu já vivi. Então, dependendo da pergunta que você faz, eu posso criar uma imagem, eu posso prestar atenção nessa imagem ou eu posso resgatar uma imagem, um cenário, seja ele qual for. No final da nossa aula eu tenho uma pequena advertência, aviso, na verdade, para te passar, tá bom? Vamos passar para a segunda fase. Eu posso olhar para o lado, na horizontal, eu posso olhar diretamente na horizontal, no centro, e eu posso também olhar para a esquerda, em linha, na perspectiva horizontal. Se eu olho para o lado direito, para a frente ou para o lado esquerdo, você já pode interpretar este olhar como uma informação auditiva. Lado direito, eu estou construindo um discurso, uma fala. Lado direito é criação. Então, se a pessoa olha para cá, isso é muito comum também em pessoas que tocam de ouvido, né? Elas estão tentando tocar e olham para o lado direito. É como se elas estivessem construindo no lado direito o som, a música. Por isso que elas fazem assim. Estão ativando. Eu posso conversar com você, olhar diretamente. Nesse momento, eu presto atenção na minha fala e presto atenção na sua fala. Por essa razão que os antigos diziam, vem cá, vamos conversar olho no olho. Olho no olho. Quer dizer, olho no olho é linha reta. Né? E eu posso olhar para a minha esquerda, como eu faço agora, para tentar resgatar alguma informação sonora. Você me pede para que eu diga o que o nosso diretor falou na reunião. Tá, o doutor Márcio disse que... Estou repetindo nesse lado do hemisfério esquerdo o que foi narrado. Né? As informações auditivas estão lá. E finalmente, né? 3 mais 3, agora o terço final. Quando eu olho para baixo, eu ativo os meus estados emocionais, internauta. Né? As minhas emoções, as minhas sensações, as minhas moções. Então, pessoas introvertidas ou pessoas extrovertidas, pessoas em que o emocional se faz muito presente, seja uma pessoa mais tímida, seja uma pessoa mais expansiva, são pessoas que nós chamamos sinestésicas. Elas vivem forte, intensamente as emoções. Então, é como se elas olhassem, olha que interessante, para baixo, procurando o coração. Olha que interessante. O coração está a um nível mais baixo que a cabeça, né? Então, se eu olho, converso com você e de repente eu olho como aquele candidato para a vaga, né? Está olhando assim para a direita, para a minha direita, né? Significa que ele está num processo de elaboração emocional. Ele não sabe como que vai ser, como ele vai se sentir. Então, é como se ele, desse lado aqui direito, que é o da criação, né, no hemisfério direito, trabalhasse, construísse uma emoção que para ele é nova. Ele não sabe como que vai ser. Se essa pessoa olha, ou se você observa alguém nessa posição, às vezes com a mão no queixo, ou às vezes sem mão no queixo, mas olhando para o centro e para baixo,
Veja, perceba o meu olhar, espero que você consiga ver. Ela está focada nas emoções do momento presente. O centro é o presente, né? Direito é o futuro, esquerdo é o passado, em frente é o presente. Então, ela está introspectiva. Existe um outro ditado, também olha só que interessante, né? Começamos com o ditado. O que você está pensando, Luiz? Ah, estou pensando aqui com os meus botões. Ué, não sabia? Botões aqui? É, estou conversando. Ah, botão, o que você acha? Eu não estou conversando com o botão, eu estou conversando inconscientemente com o órgão que está por detrás do botão. Eu estou conversando com o coração. Olha que fantástico. Na verdade, eu estou conversando com a minha cabeça. Então, o meu corpo faz todo esse processo, né? Eu estou numa postura... Deixa eu guardar aqui o botão. Deixa eu colocar aqui o botão. Botão, muito obrigado pela conversa. Um abraço, viu? Até a próxima. Na verdade, eu estou numa postura... internauta introspectiva, estou conversando, vivendo o momento presente. E para encerrar, as 9 combinações do porquê que os olhos são o espelho da alma. Eu, muitas vezes, estou de braços cruzados, ou com a mão no queixo, ou simplesmente com a cabeça baixa. Não sei se você consegue me perceber, eu vou me aproximar da câmera aqui. Veja, o meu olhar, o meu semblante, principalmente, estão direcionados para o lado esquerdo, que é o lado do quê? Das recordações. E desta arte, eu, se é para baixo, resgato o quê? As emoções de algo que eu já vivi, de algo que eu já senti. E dependendo da conversa, ou do roteiro, ou do contexto em que eu estou interagindo com você, talvez seja necessário resgatar alguma emoção lá do passado. Então, reunindo, a título de encerramento da nossa aula, essas 9 combinações para cima, para frente e para baixo. Hemisfério direito, criação. Hemisfério esquerdo, recordação. Olhar para frente, presente. Nós vamos ter várias possibilidades, inúmeras possibilidades, de tentar entender ou interpretar o que se passa na alma e no coração de uma pessoa. E quero lhe dar aquela advertência, aquele conselho, que muitos se equivocam. Sempre quando eu ministro essa aula ou dou esse treinamento em aulas online ou em aulas presenciais, um dos primeiros comentários que os alunos fazem, talvez seja o que você pensou, eu vou fazer uma pergunta e vou prestar muita atenção, se a pessoa olhar para cima e para a direita, ela vai estar mentindo, né? Cuidado, né? Não é possível você ter a certeza de nada, né? É claro que algumas situações são engraçadas, não vou poder deixar de citá-las. Você saiu com o seu namorado, com a sua namorada, foram fazer um passeio, ou já tiveram esse passeio, e a sua pessoa amada lhe pergunta, mo, né? Mo, eu acho que é amor, não mocreio e nem mocreia. Desculpe, mas mo eu acho que é amor. Mo, que parte do passeio você gostou muito? Veja, o passeio já aconteceu. E aí a pessoa olha para cima e para a direita. Opa! A pessoa não fez o passeio? Ela não esteve lá? O ideal seria ela olhar para cima e para a esquerda. Recordação. E não criação. Luiz Felipe, você está dizendo que a pessoa está mentindo? Eu não quero dizer nada. Eu quero recomendar que você tome cuidado. Seja prudente, porque às vezes não é mentira, às vezes é um outro estado, você não sabe. Eu te dei hipóteses de interpretação. Elas vão te ajudar muito, sem sombra de dúvida. Mas, meu caro, minha cara, agora falando um pouquinho sério, seja prudente. Não queira sair pelo mundo aí, querer julgar as pessoas, não. Observe, interprete, seja humilde, não queira descobrir a vida da cabeça das outras pessoas, isso é muito perigoso. Você tem alguns indícios, é claro que vão te ajudar,
no seu trabalho, como em todas as aulas, essas ferramentas todas têm vindo para você no propósito de você aplicar, colocar isso em prática, estudar, absorver. Depois você pensa em verificar se é verdade ou não, mas pelo menos use isso, tá bom? Use com parcimônia e com discernimento. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.